Peço ao irmão Gildésio que faça a oração, iniciando o culto, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Aleluia. Tá me ouvindo, Léo? Amém. Alto e bom som. Glória a Deus. Então viva. Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, nesse momento aqui estamos, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nesse culto, Senhor, a qual nós possamos, meu Deus, aprender da Tua palavra, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia é duradoura. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe o Judésio, a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Vamos adorar o Senhor com o hino 151 da harpa cristã. Já são mais de 150 dias no país. Cento e 151. Sangue e fogo. Essas nossas internet. Fala, Jesus querido, fala, Senhor. Fica ao pé de ti, meu coração aberto, pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, ouço pra te servir. Fala-me suavemente, fala como do amor, vencendo para sempre, livre de depor. Fala-me cada dia, sempre em eterno som. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade o guia, a pedir o santo dom. Queremos consagrar-se para a sua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, sou revelação lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente
vencendo para sempre, livre de expor. Fala-me cada dia, sempre eterno dor. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, missionário. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nosso irmão presbítero Euler, faça a leitura oficial, amém? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer a leitura oficial no livro de João, capítulo 1 do Evangelho segundo São João. Amém? Capítulo 1, Evangelho segundo São João, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Capítulo 1, do versículo 1 ao 14, Evangelho segundo São João. Glória a Deus. Vocês encontraram, nos acompanhem, vamos estar lendo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelas palavras que lemos. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, por tudo que temos aprendido. Vamos aprender mais ainda na Tua presença, os louvores, por Tua bênção santa, e aqueles que estão participando. O Senhor venha, Senhor amado, nos alegrar mais e mais nessa noite. Usar o Teu servo com a bênção da palavra para os nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, por todas as bênçãos maravilhosas que Você tem proporcionado por esse dia. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, amém. Muito obrigado, presbítero Euler. Eu peço agora ao evangelista Sérgio que esteja orando pelas ofertas e a irmã Francisca louve um hino em nome de Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor para todos, querido Deus e eterno Pai. Oramos a Ti, pedimos a Tua bênção em favor de cada um dos Teus servos, ofertantes e dizimistas nessa noite, que Tu venhas abençoar grandiosamente, abrir as portas, meu Deus, suprir todas as necessidades da Tua igreja para a glória do Teu santo nome. Abençoe cada um para a Tua glória e o Teu louvor, meu Deus amado, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Louvemos. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou louvar o hino número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor,
como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Francisca. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço à irmã Jerusa que faça a oração pelo pastor que estará ministrando a palavra nesta noite. Amém? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Excelentíssimo Deus, Pai eterno, na tua santa e gloriosa presença nesta hora, Pai querido, pedimos a ti que teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, abrindo o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra, o ensino desta noite. Abençoa cada um dos teus servos que aqui estão. Pai querido, aqueles que também não puderam estar aqui, sejam abençoados. Pai querido, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que venhamos receber a tua palavra, o teu ensino nesta noite e vivermos a tua palavra. Abençoe nosso pastor. Assim, Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Que Deus a abençoe. Amém. Pastor Edivaldo. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa trazer-nos revelação, interpretação, ação e discernimento vidas através da sua palavra, que ela venha penetrar em nossos corações e que nós possamos guardá-la e que possamos ser executores dessas palavras que o Espírito de Deus ministrará aos nossos corações nesta noite. Abramos nossas Bíblias. Segundos Coríntios, capítulo 5, versos 17 ao verso 21. Segundos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Assim diz o texto sagrado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Deus estava em Cristo, os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Pois, e vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Amados irmãos, nesta noite, como o próprio texto que nós lemos, o tema central é reconciliação. A reconciliação é o ato mais relevante da restauração humana. Na história da humanidade, já se registraram desastres de proporções gigantescas. Por exemplo, o dilúvio, as pragas do Egito, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as pandemias, como a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola e, por último, o Covid-19. Mas o maior desastre cósmico foi a queda dos nossos pais. Ela afetou toda a criação, toda a criatura, e lançou toda a raça humana no abismo do pecado. O pecado divide, ele desintegra, ele separa o homem de Deus. E, além do mais, ele promove abismos. Por isso a Bíblia diz que um abismo leva outro abismo. Um pecado leva outro pecado. E assim sucessivamente. Esse é o abismo que a Bíblia se refere. Então o pecado promoveu o abismo social, pois separou o homem do seu próximo. Provocou um abismo psicológico, pois separou o homem de si mesmo. Também promoveu o abismo ecológico, pois separou o homem da natureza, fazendo dele depredador, ou até mesmo o adorador dessa natureza. O universo está com uma marca profunda pelas tensões e pelas consequências do pecado. O homem, desde o início, depois da queda do homem, ele vive em guerra consigo mesmo, com Deus e com o próximo. E com a própria natureza. Este mundo cheio de ódio, ferido pelo pecado e distante de Deus. A salvação para o homem é uma reconciliação inadiável. Essa palavra, reconciliação, no grego secular comum,
catalhacein adquire o sentido de trocar de dinheiro. Posteriormente, passou a significar especialmente a mudança de inimizade em amizade. Fazendo um paralelo, é o mesmo que na Bíblia diz assim a respeito do talento. O talento era uma moeda, mas ao longo do tempo, essa palavra talento passou a significar dom. Então, essa mutação de significado da palavra catalém, ela passou de troca de dinheiro para a mudança da inimizade para a amizade. Ou seja, no grego clássico, catalacim passou a expressar e a unir duas partes em conflitos. No Novo Testamento, especialmente, o restabelecimento das relações entre Deus e o homem. Romanos 5, versículo 19, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, unindo as duas partes que, separados pelo pecado, que estavam em conflito, agora eles se reconciliaram. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O homem precisa reconciliar-se com Deus, porque o pecado o afastou de Deus. Isaías 59, no versículo 2, a parte A, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, os nossos pecados, as nossas transgressões, faz separação entre nós e Deus. Mas o interessante e o mais importante disso tudo é que Deus, ele hostiliza o pecado, mas ele continua amando o pecador. Graças a Deus por isso, que esse amor que Deus deu a nós, né, é um amor de reconciliação, um amor de perdão. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E todos os salvos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. É por isso que o homem tem que se reconciliar com Deus. Por esses três motivos importantíssimos. Primeiro, porque ele tem que reconhecer que ele é pecador e o pecado que existe nele faz separação entre ele e Deus. Muitas das vezes nós nos deparamos com as pessoas e elas dizem: nós somos filhos, eu sou filho de Deus. Na verdade, somos criaturas de Deus. Passamos a ser herdeiros a partir do momento em que haja uma reconciliação. Então, as nossas iniquidades nos separou de Deus. E todos pecaram. Foram destituídos
destituídos da glória de Deus. E por último, nós teremos que um dia os salvos comparecerão ao tribunal de Cristo. Que tribunal é esse, pastor? É um tribunal em que não serão julgados, você já está salvo. Nós já estamos salvos. Esse tribunal é para julgar as nossas obras. Se a sua obra é ouro, prata, feno, palha, ali é que vamos ver como nós seremos avaliados por Deus diante do tribunal de Cristo. E o ímpio? O ímpio também comparecerá ao tribunal, mas só que é um outro tribunal. É para o juízo da condenação, que é o tribunal do grande trono branco. O homem precisa reconciliar-se com Deus porque o pecado o afastou de Deus. Então, o homem precisa reconciliar-se com Deus, pois as ações humanas são más. Efésios, capítulo 2, versículo 3, a parte C do versículo diz: e éramos, por natureza, filhos de Deus? Não. Filhos da ira de Deus. Como os outros também. Por isso, a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. A vida vivida fora de Deus, uma vida de pecado, uma vida desastrosa, aquela vida que deixa ela te levar, que não tem compromisso com Deus, ela é marcada, essa vida, pela cegueira espiritual. Porque a palavra de Deus diz que o diabo cegou a mente das pessoas. Então, elas estão cegas espiritualmente. E pela rebelião. Vemos que o filho pródigo, ele se afastou de tudo e de todos. Mas o pai nunca deixou de amá-lo. E quando ele voltou para a casa do pai, ele reconstituiu a sua vida familiar. Ele voltou a ter o seu direito de filho. Que bênção, né? Vamos ter 3 pontos. Vamos ver 3 pontos para a nossa meditação, muito importante. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque nesses 3 pontos, há um ponto que eu vejo que muitos de nós temos um entendimento não correto do entendimento verdadeiro. E é o primeiro ponto. A reconciliação é iniciativa de Deus. Interessante. A reconciliação é iniciativa de Deus. Segundo Coríntios 5:18, traz essa resposta, que diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, ou seja, mediante o sacrifício da cruz do Calvário. E nos deu o ministério da reconciliação. Olhe bem, irmãos, é importante a gente entender isso.
que Deus nos reconciliou com Ele e nos outorgou esse ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo na terra para levar a palavra de Deus para que o pecador possa voltar-se para Deus e se reconciliar com o Senhor. É muito importante. Então, nós temos, irmão, esse ministério. É uma dádiva de Deus para cada um de nós. E que nós temos, irmãos, não podemos esconder este talento de Deus, este dom de Deus para as nossas vidas, que é o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador é aquele representante diplomático legal em outras terras. Nós somos lá de cima, irmãos. Nós somos lá de cima. Nós estamos aqui embaixo representando o reino de Deus na face da terra. Somos importantes, sim, irmãos. E muito importante. Somos embaixadores. Não é pouca coisa, não. Você foi outorgado a você e a mim a ser um embaixador, um representante dos céus na terra. Segunda coisa importante nesse primeiro ponto que nós estamos vendo é o homem é o ofensor. Nós, seres humanos, somos ofensor, ou seja, nós ofendemos a dignidade, a santidade de Deus. Então, por isso, o homem é ofensor. E Deus é o ofendido. É que muitos de nós, às vezes, pecamos por ter um entendimento diferente do que o texto bíblico sagrado diz. A reconciliação deveria ter partido de nós. A parte ofensiva, da parte ofensiva, mas partiu de Deus. A reconciliação, como nós lemos lá no texto, provém de Deus, que reconciliou o homem consigo. Trazendo para as nossas realidades, aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Muitas das vezes nós erramos quando há um desentendimento, um atrito, um litígio entre nós. A primeira coisa que vem ao nosso entendimento, e às vezes nós falamos, olha, quem tem que pedir perdão é quem me ofendeu. Não sou eu que sou o ofendido que tenho que ir lá pedir perdão. Isso aqui me chamou muita atenção, porque ao longo dos anos, muitos de nós erramos e pecamos nisso. A reconciliação de Deus expressa literalmente é o ofensor, o ofendido é que procura o ofensor. Que maravilha. E eu fiquei questionando comigo mesmo, por que isso? E aí eu tive um entendimento, irmãos, da seguinte forma. Como a Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente, como é que um morto vai reconhecer o seu pecado?
Só quem pode reconhecer e ver o pecado que alguém pecou é aquela parte que foi ofendida. Porque o outro está morto, ele não consegue ver. Então, cabe ao ofendido dirigir ao ofensor para que haja reconciliação. Preste atenção nisso. É muito importante a gente começar a analisar o que a gente pensava antes e o que o texto bíblico diz a respeito da reconciliação, né? E uma outra coisa que eu vejo muito importante é que o ofensor, além de estar morto, ele não tem humildade. Mas o ofendido, ele tem a humildade de procurar o ofensor para se reconciliar. Há casos e casos. A Bíblia diz que, se possível, tenhamos paz com todos. Há casos em que o ofensor, ele não quer nem te ver. Quanto mais ouvir alguma coisa de você para a reconciliação. Uma das coisas que a gente já até ouviu por aí é dizer: eu quero é que ele morra. Eu quero é que ele morra. Então, e ainda diz assim: eu não me arrependo do que fiz. Então, fica isso para nós, como cristão, que é um gesto de humildade, é um gesto de Deus, o ofendido procurar o ofensor para a reconciliação. Eu achei isso lindo demais, irmãos. Eu achei a coisa... Só nisso aqui eu ganhei nesse estudo. O homem é o ofensor e Deus é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós, a parte ofensiva, mas partiu de Deus, a parte ofendida. É a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. Foi do próprio Deus que partiu a iniciativa da reconciliação. Jeremias, capítulo 3, versículo 13, diz: com o amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Com o amor eterno, o amor infinito, imensurável, imutável, é que ele nos amou. E com a sua benignidade, a sua bondade, ele nos atraiu para a reconciliação com ele. O segundo ponto: a reconciliação pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. Ou seja, a reconciliação, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse resultado da morte de Jesus, ali ela assumiu toda a responsabilidade do pecado de toda a humanidade. E não a causa do amor de Deus. É por meio de Cristo. É o Deus ofendido que toma a iniciativa e dá o primeiro passo para a reconciliação. O efeito da cruz não mudou o coração de Deus.
Porque Deus permaneceu e permanece o mesmo. Jesus veio para revelar o coração. Olhe bem. Jesus é que veio revelar o coração do amor, do coração amoroso de Deus, para mudar o coração do homem. Então, vou repetir. O efeito da cruz não mudou o coração de Deus, porque Deus permanece e permanecerá o mesmo. Jesus, que veio para revelar o coração amoroso de Deus Pai, para mudar o coração do homem. Na verdade, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. O amor de Deus já existia. Mas foi o amor de Deus que gerou a cruz. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz de Cristo não é a causa, mas o resultado do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Desde a fundação do mundo. Então, a cruz de Cristo já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Vai falar sobre isso. A parte C do versículo. Esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, olha aí, irmãos, que foi morto desde a fundação do mundo. É temporal? Fala no foi para nós, porque somos temporais. Foi no passado, Jesus morreu lá na eternidade. Ele foi crucificado lá na eternidade. Por quê? Porque Deus é atemporal. Deus é presente. Então, para Deus, ele já estava crucificado. Porque o tempo para Deus não existe, existe para nós. Ok? Foi morto desde a fundação do mundo. Por último, o terceiro ponto. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para reconciliar o homem consigo. Então, o preço dessa nossa reconciliação foi a morte vicária de Cristo Jesus no Gólgota. Deus, com seu amor infinito, com o qual nos amou, deu-nos o seu Filho, que se encarnou, e ele sofreu, e ele morreu em nosso lugar. A cruz de Cristo é a prova inequívoca de que Deus está e continuará de braços abertos para nos receber de volta para Ele. A reconciliação humana custou um preço infinito, ou seja, a morte do seu único filho. E o apóstolo Pedro
na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 de 19, ele fala sobre o valor, o preço dessa reconciliação. Não foi com coisas incorruptíveis, mas com o sangue bendito de Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata, nem por nada corruptível, que nós fomos comprados por um alto preço. O preço de sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Quando Deus criou o mundo, ele usou apenas uma palavra. Haja luz. E houve luz. Ao criar o homem, ele pôs a mão no quê? No barro. Mas quando Deus foi salvar o homem, ele entrou no barro. Pois, como disse o texto lido hoje na leitura oficial, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Concluindo, queridos irmãos, Romanos 5:1. O título do nosso texto de hoje diz que, sendo a reconciliação o ato mais relevante da restauração humana, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa fazer em nós mudanças que tantos precisamos para nós continuarmos o nosso relacionamento de pé para com o Criador e para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Mais uma vez agradecemos ao pastor Edivaldo, né? Pastor Edivaldo que tem colocado umas reflexões maravilhosas ali no grupo de WhatsApp ali, tá? Muito bem. Nós gostamos muito dessas palavras, né? Também as palavras do Senhor e também as mensagens no WhatsApp. Muito bom. Glória a Deus. Mais uma vez agradecemos aí por esse estudo maravilhoso. Amém. Glórias a Deus. Os avisos de hoje, pedidos de oração, né? O irmão Gildésio pede oração pela irmã Anitta, né, e a família. Eles já visitaram nossa igreja, né? Eles perderam seu filho em um acidente, né? Então que o Senhor conforte ali também toda a família da Anitta. Bem? Só para confirmar, irmão Gildésio, a Anitta é a costureira, aquela que morava lá na rua? Ou é outra? Também para a irmã Eliane, né, que fez a cirurgia, está em recuperação, por todos aqueles que estão enfermos, né, continuar orando pelas famílias daqueles que perderam alguém, né? Glórias a Deus. Lembrando que às 9 horas da manhã temos Escola Bíblica Dominical online, né? Amanhã, quarta-feira, 8 horas da manhã, tem consagração online também pela internet. E no domingo, às 19 horas, culto da família, na igreja, presencial. Às 19 horas, igreja presencial. Amém? Léo, Pois não? Léo, a consagração agora vai ficar segunda, quarta e sexta na igreja presencial. Inicia amanhã. Amém, Olinda. Glórias a Deus. Então, tivemos mudanças aí, né? Graças a Deus. Então, segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, presencial na igreja. Confirma? Amém. Glórias a Deus, então. Confirmado.
Glórias a Deus. Ô, Léo, a paz do Senhor, Pode falar, Léo. irmão. Pois não. Essa Anitta, ela morou aqui vizinho da gente, eles vieram do Recanto, ela, o irmão Itamar, e tinha 3 filhos. Inclusive, esse rapaz que veio a óbito, é o Abimael, ele já pregou no culto de jovens aqui na igreja. Ele já morou aqui vizinho da gente. A gente congregou junto lá em Taguatinga. Ah, tá. Amém. Glória a Deus. Acho que eu estou me lembrando agora. Eu confundi com a Anitta, que morava lá na rua, né? Glória a Deus. Amém. Então, peço, glórias a Deus, peço ao irmão Carlos Jean que faça a oração por esses pedidos. Amém? E logo após o pastor Edivaldo, com a bênção apostólica e com as considerações finais. Tá me ouvindo, Léo? Amém. Glórias a Deus. Oremos. Pai do Senhor para os irmãos. Oremos. Amém. Soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da tua presença, Pai. Eu te apresento esses pedidos, Senhor, que foram colocados, Senhor, em tuas mãos. Senhor, restaura a saúde, Senhor, daqueles que foram colocados, Senhor, e daqueles que não foram colocados também, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde de cada um deles. Aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Dá o consolo, o conforto, só o Senhor pode dar, Pai. Nada que nós venhamos a falar, Senhor, vai confortar os corações, a não ser o Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor fez nesta noite, por este culto abençoado, por esta palavra maravilhosa, Pai, que o Senhor nos trouxe nesta noite, através do teu servo, pastor Edivaldo, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Amém. Gostaria que postassem no zap das irmãs, no zap da igreja, né, a dirigente do Círculo de Oração, né, convocando o pessoal que já está presencial a partir da manhã, o Círculo de Oração. Eu comuniquei com a irmã Eliette ontem, né, ela disse que já está recuperada, ela, o seu esposo, e ela não estava sabendo da oração, do agendamento da igreja, então passei para ela, mas é bom as irmãs ratificarem para que todos tenham ciência, para que todos possam, né, dentro da medida do possível, ajudar no círculo de oração. Que Deus abençoe. Eu já coloquei, viu, hoje pela manhã, já convidei as irmãs, já passei hoje para as irmãs, hoje o ciclo de oração vai ser amanhã. Glórias a Deus. O pastor Edivaldo foi clicar lá, provavelmente clicou em aquilo que para sair da reunião, né? Acabou saindo da reunião aí. Amém? Glórias a Deus. Vamos aguardar um pouquinho o retorno dele. Caso ele não retorne, o evangelista Sérgio faz a bênção apostólica. Amém? Pronto, já retornou. Pois não, irmão, pode dizer. Já fiz o convite para as irmãs, viu, pastor? Toda a igreja está sendo convidada agora também, não só as irmãs, mas todos, para estarem amanhã conosco no culto presencial do Círculo de Oração. Já convidei as irmãs. Obrigado. Obrigado, já foi. Senhor. Eu que agradeço. Mais algum aviso? Então, darei a bênção apostólica. Nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Amém.